Olá, que bom que você chegou até aqui. Seja bem-vindo, bem-vinda para mais uma leitura intuitiva da criança interior. Já pode ir se conectando com a sua opção, lado esquerdo, opção número 1, lado direito, opção número 2. E eu vejo hoje assim uma imagem bem colorida assim, bem diferente, como se fossem várias junções assim, sabe? Um recado pra gente, pra recontar a história, sabe? Olhar os detalhes um por um e contar a história de uma outra forma. Como um chamado para a gente levar em consideração que aquilo que a gente vê não é só, está para além do nosso julgamento. Vem assim uma energia muito de complemento, como se fosse assim um lembrete para a gente não achar que o que a gente vê está isolado, sabe? Bem nessa energia mesmo de união, só que não é união assim, como no caso quando junta um grupo para formar alguma coisa, sabe? É uma união interna, algo dentro da gente mesmo, detalhes, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Pensa em uma história que você ouviu quando você era pequeno, sei lá, mais jovem, que essa história só depois de algum tempo foi que ela começou a fazer sentido, porque você passou a ver nuances, detalhes dessa história que você não conhecia antes. Não dá para você contar uma história ou ver um fato isolado e achar que é só aquilo. E aí faz sentido essa junção de história, porque justamente a coxa de retalho, ela é uma peça, né, útil, mas que é feita de pequenas outras peças que vêm de outros contextos. Então, é como um lembrete para a gente olhar que nossa vida, ela é isso, um acúmulo de várias historinhas separadas. Às vezes a gente, numa mesma situação na nossa vida, a gente vê uma coisa de um jeito, naquele momento, aquilo que a gente está vendo, que faz sentido ser daquele jeito, depois de algum tempo, dependendo do nível de entendimento que a gente tem daquela situação, já amplia a nossa visão, o jeito como a gente olha para aquela história. Então, assim, a leitura de hoje, ela traz pra gente assim, essa necessidade de não querer dualizar a vida, sabe? Transformar tudo que a gente vê em opostos e complementares, porque uma mesma situação pode ter várias nuances, vários tons. Então, você conhece uma pessoa, não dá para você julgar ela pelo que você está vendo, porque tem tantos outros detalhes sobre essa mesma pessoa que você não conheceu e que talvez você nunca venha a conhecer, mesmo estando com essa pessoa assim, trabalhando durante anos ou morando na mesma casa, sabe? Essa mesma imagem, ela traz pra gente o quanto a gente subestima o que a gente é, né? A gente dá uma olhadinha, às vezes, só em um retalho da nossa vida, né? Supondo que nossa vida seja como uma coxa de retalhos, ou que a gente seja essa coxa de retalhos, e a gente olha uma parte, um ponto,
e a gente diz, ah, eu sou isso, ou eu sou aquilo, eu penso assim, eu penso assado, mas a gente vai modificando. É como se esses retalhinhos fossem costurados a cada experiência vivida. É isso que faz com que a maturidade, ela vai chegando conforme a gente vai tendo mais experiências de uma determinada situação, de um determinado aprendizado. Então, assim, a gente é uma coxa de retalhos inacabado, que até o último dia de nossa vida a gente vai estar aprendendo alguma coisa diferente, ensinando também alguma coisa diferente, e a gente nunca vai estar pronto. A gente nunca vai estar pronto, porque cada, cada evento que acontece na nossa vida traz uma percepção diferente. E por trazer uma percepção diferente, a gente já tem uma visão, um julgamento, um posicionamento diferente. E assim como uma coxa de retalhos, né, que é feita com retalhos bem diferentes, de vários tipos de tecido, sabe? E os tecidos, eles são muito diferentes uns dos outros. Às vezes a gente tem experiências como a seda, que é macio, que é gostoso de toque. Às vezes a gente tem uma experiência na nossa vida que é como a juta, né, que é mais áspero. Às vezes a experiência é como jeans, é como a viscose, javanesa, poliéster. E cada uma dessas experiências, além de vir de lugares diferentes, texturas diferentes, elas vêm também com cores diferentes. Então a gente não pode julgar nem mesmo as experiências que a gente está passando, não colocar julgamento de valor, se essa experiência é certa, é a boa, é a melhor, se ela é ruim. Sabe por quê? Porque isso muda. Às vezes uma situação que é tão boa hoje, amanhã a gente vai olhar e dependendo da situação que a gente estiver vivendo amanhã, a gente pode olhar para trás e dizer, nossa, como eu pude me contentar com isso e ainda achar que estava bom, entende? Ou às vezes o contrário também, estar numa situação que era maravilhosa e a gente não conseguir ser grato o suficiente em achar que realmente aquela situação poderia ser uma coisa legal. Mas isso depende do momento que a gente está passando, de como a gente está vendo aquela experiência, né, da costura que está sendo, da coesão da costura, né, que está sendo feita. Então depende de vários fatores. Não dá para julgar, né? E aí eu tô falando tudo no campo pessoal, porque se a gente já não pode julgar os acontecimentos na vida da gente como sendo bons, ruins, certos, errados, imagina na vida do outro. Na vida do outro ainda se torna mais difícil ainda. Aí é que é mais complicado dizer se é bom, se é certo, se é honesto, se é isso. Dar esse julgamento de valor para uma experiência que a gente está vivendo já é uma coisa bem delicada. Imagina fazer isso com outra pessoa. É mais delicado ainda, mais difícil ainda. Uma outra nuance que a coxa de retalhos ela traz para a gente também é essa questão também de como as experiências, né, que a gente vai durante algum tempo achando tão difícil de olhar, de encarar, de achar interessante em um momento, depois em outro momento se torna tão fácil. Imagina se você está começando aprendendo a costurar agora, seja a mão ou a máquina de costura. E isso vale para homens também. Alfaiate, quem trabalha com sapato.
Então, assim, você está aprendendo uma coisa que naquele momento parece tão difícil, tão complicado de fazer, mas depois que você começa a pegar o ritmo, a pegar o jeito, você percebe que é tão mais simples, que só era difícil enquanto você não tinha começado. A mesma coisa é a coxa de retalhos. Você pega um retalho aqui de uma experiência que você viveu agora, pega outro retalho ali de outra experiência, e quando você percebe, você já está fazendo experiências extremamente ricas, né? Fazendo experiências riquíssimas, só porque você se abriu, se permitiu aprender uma coisa diferente, se permitiu deixar novos tecidos, né, entrarem na sua vida. E quando eu digo novos tecidos, eu tô querendo dizer novas experiências, ou fazer uma mesma coisa de uma maneira diferente. Se permitir experimentar. Aqui vem muito para mim aqui a necessidade de experimentar, de campos de experimentações diferentes. Imagina que você utilizou no seu vestiário sempre roupa de material sintético, né? Sempre utilizou elastano, por exemplo, ou malha fria. O dia que você consegue experimentar uma peça feita de seda, você vai ter uma experiência completamente diferente. Você vai se perguntar, nossa, por que eu nunca quis experimentar isso antes? E eu não estou falando aqui em questão do valor financeiro. Eu estou falando do toque na pele, da sensação que ele te traz, que ele te proporciona, do conforto. Quem está sempre acostumado a usar jeans e camisa social, no dia que se permite usar, por exemplo, uma calça de linho com uma camisa de algodão, vai pensar, nossa, usei tanto jeans, como é gostoso, como é confortável usar isso. Ou se você sempre comprou roupa, grandes lojas de departamento, no dia que você experimenta a costureira fazer uma roupa para você, é uma nova experiência. E assim, eu tô falando essas coisas ligadas à costura, a tecido, porque é uma coxa de retalhos. Mas eu gostaria que você traduzisse para experiências diferentes na sua vida. Você pode ter, por exemplo, um mesmo amigo ou uma mesma amiga e que você percebeu ao longo dos anos aquela amizade ela ir se modificando. Mas vocês são a mesma pessoa. Você fala assim, mas é meu amigo, eu conheço desde pequena, é minha amiga. Você é o mesmo, a pessoa é a mesma, mas vocês não são. A amizade modifica porque a gente modifica também. A gente não tem, apesar da gente ser a mesma pessoa, ou seja, ter a mesma identidade, eu continuo me chamando Luciana e tudo mais, eu não sou a mesma Luciana de ontem. Na minha vida foram acrescentados mais alguns retalhinhos, sabe? Então não tem como eu ter o mesmo comportamento que eu tinha há alguns anos atrás. Não tem como eu ter a mesma expectativa da vida igual a que eu tinha alguns anos atrás, porque eu mudei. A sensação é outra, ela é completamente diferente. A mesma coisa são os relacionamentos. A gente muda, mas o outro também muda. E essas mudanças, elas precisam ser alinhadas. De tempos em tempos, elas precisam ser adaptadas para aquilo que a gente se tornou. A gente pode ter pessoas na nossa vida que a gente às vezes não vê com frequência e a gente costuma dizer assim, eu reencontrei fulano, mas na verdade não é. Você está reconhecendo alguém, sabe? E por que eu digo que é reconhecendo? É porque essa pessoa fez tantas experiências. Se ela fosse uma coxa de retalhos, ela teria ficado maior, porque na vida dela, no tempo que você ficou afastado, entrou tantos outros retalhos, entrou tantas outras emendas nesse patchwork que é a vida,
que não tem condições nenhuma de você achar que você se conhece ou que você conhece uma determinada pessoa. Porque quando a gente menos espera, aquela pessoa que a gente costumava conhecer, ela não está mais lá. Já é uma outra pessoa, já é uma outra experiência. E aí cabe a você decidir se essa pessoa que tem o mesmo CPF, que tem o mesmo nome, essa nova pessoa que você encontra é uma pessoa que vale a pena você se agasalhar com ela. No caso de uma coxa de retalhos, claro, se vai uma pessoa que vale a pena você dedicar tempo a ela. E não é porque as pessoas se tornam boas ou más, não tem esse julgamento de valor. É porque simplesmente quando a gente muda, muitas vezes mudam também nossas afinidades, mudam também nossos sonhos de vida. E às vezes aquela pessoa que a gente costumava conhecer, que gostava de uma determinada coisa, hoje, no dia de hoje, aquilo que ela gosta já não serve pra gente. Ou então aquilo que a gente passou a gostar já não é interessante para essa pessoa. Então, conforme o tempo vai passando, a gente vai reconhecendo nossas amizades, a gente vai reencontrando pessoas, juntando na nossa vida mais experiências, mais retalhinhos, né? Às vezes assuntos que dentro da nossa cabeça a gente achava que já estava resolvido, que a gente já tinha aprendido tudo que tinha para aprender naquela situação, a gente se percebe aprendendo coisas diferentes. Quantos de nós que eu ouço falar que quando os filhos eram pequenos tinham um tipo de tratamento, um tipo de conexão diferente com os filhos, e depois que os netos nasceram, se tornaram outras pessoas mais amorosas, mais tranquilas, mais calmas. O que é isso, se não mais retalhos, mais quadradinhos que foi ajuntado a essa vida, a esse grande patchwork? E é sobre isso que eu estou falando. Sobre quantas vezes a gente fica querendo ou esperando, né, tanto da gente mesmo como de outras pessoas, comportamentos que não condizem mais com aquilo, com aquela realidade que aquela pessoa pode entregar. Ou então, às vezes, alguns julgamentos porque essa pessoa ela não conseguiu estar à altura das nossas expectativas. Mas não é porque essa pessoa tem uma deficiência nesse sentido. É porque a gente não soube adaptar as nossas expectativas no sentido de entender que ela é uma coxa de retalho em construção, assim como nós também somos. Então, a mesma paciência e amorosidade que a gente precisa aprender a ter, todos nós, né? Que a gente precisa aprender a ter para com o processo do outro, a gente precisa aplicar também na gente. Porque muitas vezes a gente também tem uma lupa muito cruel em relação ao nosso processo, achando que a gente deveria estar assim ou deveria estar assado. A única coisa que poderia estar onde você está agora. Agora, em relação ao seu momento presente e o futuro, tem uma coisa interessante a saber e também a pensar no que diz respeito a essa linda coxa de retalhos que é a nossa vida, que é a seguinte: você foi construindo, né, ao longo da sua vida essa coxa de retalhos e colocando os retalhos que você foi encontrando pelo caminho. Mas a partir de hoje, sabendo, né, entendendo que você é uma coxa de retalhos, você pode passar a sonhar e imaginar qual é a aparência que você quer ter, ou quando chegar no final da sua vida, como é que você quer estar, como é que você quer aparecer. Aí sim, nesse momento, dá para você começar a construir a sua coxa de retalhos de uma forma diferente, que seria o seguinte: passar a escolher melhor os retalhos que você coloca nela. Talvez parar de colocar chitão,
parar de colocar tecido que já está puído, tecido que você sabe que não vai sustentar a longo prazo, e passar a escolher os tecidos de melhor qualidade, talvez com um colorido mais realçado, sabe? Ou seja, ajuntar à sua vida experiências que sejam satisfatórias. Para quando você chegar numa idade avançada e você tiver a oportunidade diante dos seus netinhos ou de pessoas que queiram te ouvir, você descrever a sua vida e ter um monte de experiência deliciosa para contar. Só que essas experiências, assim como numa coxa de retalho, ela só vai ser histórias bonitas, histórias felizes, se você costurar essas histórias felizes na sua vida. Se você sair colocando os retalhos que aparecem, às vezes perna de calça, sei lá, coisas assim, aleatórias, sem fazer uma escolha, sem decidir qual é a vida que você quer ter, como é que essa coxa de retalhos ela vai se parecer quando ela estiver pronta, quais são as memórias que você vai poder compartilhar, nem que seja com você mesmo, nas suas lembranças do que você viveu no passado. Você decidindo isso antes, você tem a capacidade de escolher cuidadosamente quais são as experiências que você quer viver. Aí assim é possível decidir como vai ser esse trabalho, essa arte lá no final da sua vida, porque você escolheu. Agora, se você coloca na sua vida só situações desgastantes, se você se permite acreditar na história de que você não tem poder nenhum no que diz respeito à sua vida e que o que acontece com você são coincidências, fatos aleatórios e que você simplesmente precisa acatar, aceitar e acolher, essa aceitação ela precisa ser então incondicional, e a coxa que você vai ter formado no final da sua vida, você precisa aceitar também, seja ela de boa qualidade ou de má qualidade, porque foi uma escolha sua em não fazer escolhas. Se você se permite a desenhar uma visão de futuro e estabelecer, decidir, determinar, querer, sonhar com um futuro, por exemplo, daqui a 5 anos, 10 anos, de uma determinada maneira, fazendo uma determinada coisa, tendo um determinado tipo de saúde ou qualidade de vida, é muito mais fácil, porque você vai saber exatamente qual experiência que você vai colocar, quais atitudes que você vai ter, qual é a narrativa mental que você vai construir para chegar nesse lugar lindo, bonito, colorido, para chegar nessa visão de futuro que você determinou, tá? Então, você que escolheu a opção número 1, a carta que você escolheu foi a Rainha de Espadas. E a Rainha de Espadas está te convidando a pegar uma grande tesoura na sua vida e sair cortando todos os retalhos que você percebeu que não vai ajudar você a construir o patchwork que você quer viver lá na frente, sabe? A Rainha de Espadas, ela é muito decidida, ela é prática, ela é racional. Então, ela entra numa leitura te dizendo assim, te mostrando que você precisa pegar as qualidades dela e trazer para a sua vida, para você construir a sua vida daquele jeito que você merece, que você quer. E se você percebe que às vezes seu sonho está muito baixo, significa que você precisa aumentar o seu nível de merecimento. Você está aceitando muito pouco da vida, porque você vai se conformar em ter experiências como chita, se você pode ter seda, se você pode ter experiências assim, num nível muito mais surpreendente, e para isso é necessário, no seu caso,
aumentar o merecimento e lembrar de cortar, lembrar da espada da rainha de espadas e cortar da sua vida aquilo que não é contribuição para você, aquilo que não está sendo contribuição para a sua jornada. É muito provável que tenham coisas na sua vida que estão te atrasando, te impedindo de construir uma vida colorida para você, de uma vida com mais prazer, com mais tranquilidade, talvez, com um nível de saúde maior. Então, esse é o momento de decidir o que é que você quer viver, e a rainha de espadas te fala: faça isso através do seu mental, do seu racional. Não espere por pessoas que não vão poder te entregar aquilo que você quer. Aquilo que não estiver sendo contribuição para a sua jornada precisa ficar onde está e você avançar para a sua vida. Para você não ter que chegar no final dela e se lamentar ao invés de ter um monte de retalho colorido na sua coxa. Tem uns retalhos poídos, desgastados, descosturados, soltando fio, sem coloração, entende? Muito obrigado quem escolheu a opção número 1. Você agora que escolheu a opção número 2. A carta que você escolheu foi o 9 de ouros. Muito linda essa carta. Fala que a sua vida, né, as suas experiências a partir de agora, elas precisam ser experiências mais ricas. E quando eu falo ricas aqui, tem mesmo esse sentido de poder, no sentido de possibilidades. Talvez você tenha se acostumado em colocar na sua coxa de retalhos tecidos baratos, retalhos de tecido enfraquecidos, velhos, que se rasgam com facilidade. E agora é o momento de você olhar para as possibilidades de riqueza, né, que tem para você. E claro, a riqueza, fora caso de herança, ela é algo que você precisa construir na sua vida, e você começa a construir através de uma mentalidade rica. O que seria essa mentalidade rica? É começar a experimentar coisas que você ainda não experimentou, que te tragam essa sensação de plenitude, de beleza, de prosperidade, de fartura, essa visão mesmo colorida da vida. E lembrar que para você ter essas coisas, você precisa de recurso material. E para você ter recurso material, você precisa de um esforço no sentido de um trabalho. E aqui tem uma coisa muito importante, né, que essa coxa de retalhos ela traz também, é que ainda que você esteja buscando, trabalhando em prol da sua saúde financeira, em prol da sua prosperidade, você não pode esquecer que a sua vida hoje, ela é formada por uma coxa de retalhos, ou seja, ela tem vários outros departamentos. Então, a sua busca por melhores condições de vida no sentido financeiro não pode impactar nas outras áreas de vida. Então, você precisa observar ainda sua qualidade de vida, o tempo que você passa com a sua família, com as pessoas que você ama, que você quer bem, a sua relação com a espiritualidade, com suas amizades, com o seu corpo físico, que é extremamente importante para você estar fazendo essa experiência aqui na Terra. Então, assim, é um conjunto de coisas. Essa é uma carta muito ligada à prosperidade financeira, a conseguir finalmente o retorno pelo trabalho que você teve, pelos esforços que você teve. Mas quando se trata de construir a sua vida, né, de dar sentido à sua vida e coletar experiências e histórias, ela te chama a atenção para que você não permita que essa busca por uma situação financeira que te dê mais possibilidades, que ela não te impeça de aproveitar as outras partes da vida. Porque
Isso daqui deve existir na sua vida justamente para colaborar de uma forma que sua vida seja muito mais rica, bela, colorida, cheia de experiências lindas. Porque você veio para cá para construir uma experiência elevada aqui. E uma experiência elevada, ela é construída com momentos felizes, com momentos de satisfação, com momentos onde a gente sabe que a gente pode usar as nossas habilidades, potencialidades para apoiar o outro, dar suporte ao outro, mas que a gente também não esconde a nossa vulnerabilidade, pode receber o apoio do outro, né? E você pode olhar para essa coxa de retalhos e imaginar que isso somos todos nós também. Ao mesmo tempo que uma coxa representa um indivíduo, essa coxa também representa todos os indivíduos, apoiando, dando suporte, compartilhando com o outro. E aí eu te convido a fechar seus olhos, observar como é que está o seu corpo hoje. Se cada órgão do seu corpo, cada parte do seu corpo fosse uma coxa de retalhos, como estariam esses retalhos? Eles estariam coloridos, vívidos? Como seria o seu ombro, as suas costas, sua lombar e sua coluna, seus pés, a sua cabeça, seus braços, suas mãos? Cada uma dessas partes que te forma, tanto interna como externamente. Qual seria a qualidade do tecido, a qualidade da costura, o estampado, a textura desse tecido? Será que você tem se descuidado com partes do seu corpo? E quando olha para elas nesse momento, tem a sensação que são tecidos desgastados, poídos pela ação do tempo? Se esse é o caso, está na hora de você revitalizar a sua coxa de retalhos. Cuidar desse ativo, desse patrimônio que a Terra nos oferece para fazer essa experiência aqui. Cuide bem do seu corpo, como se você estivesse cuidando de uma coxa de retalhos muito preciosa, de um lindo patchwork, porque na verdade a nossa vida nada mais é do que isso. Eu te agradeço por ter estado comigo nessa leitura até agora e intenciono que todos nós tenhamos um excelente dia.